evento. É um prazer grande conhecer o Festival de Imagem e é um prazer grande poder mostrar um pouco de nosso trabalho na Universidade Federal de Goiás, no Brasil. Lá nós estamos com o nosso Media Lab, que é um laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação em mídias interativas. O foco específico do nosso trabalho são as mídias interativas e ele é ele é identificado como objeto que nos une várias áreas de conhecimento para o trabalho desenvolvido nesse laboratório. Foi bem interessante pensar na implantação de um laboratório desse porte em uma universidade, primeiro porque as universidades tendiam, principalmente lá na UFG, tendia a trabalhar com base analítica. Nós analisávamos o que era feito no mundo inteiro. Recentemente, foi em abril, nos dias 14 a 16, lá em Goiânia. Esse é um dos eventos mais importantes do calendário brasileiro sobre inovação nesse vínculo de várias áreas de conhecimento. Estamos em um processo de internacionalização. Esse processo ele prevê não apenas o recebimento de uma série de professores, pesquisadores, alunos que nos buscam interessados em cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, mas também com intercâmbios e publicações. Então, temos tido uma série de pessoas, alunos vindos da Argentina, do Uruguai, daqui da Colômbia. Nós temos hoje duas pessoas que saíram aqui de Manizales, a Maria Antônia, que está fazendo mestrado sob minha orientação em Goiânia, e o Juan Sebastião, que está fazendo doutorado lá com a gente. E esse processo de internacionalização ele está em pleno desenvolvimento. Nós estamos absolutamente abertos para intercâmbios, temos recebido e enviado uma série de alunos para vários locais, não apenas aqui nas Américas, mas também e principalmente na Europa. Apresentado o Media Lab, que é o local de onde eu falo, eu passo então a comentar sobre o tema que eu escolhi para a fala desta tarde: ressonâncias cibernéticas, prospectivas das tecnologias da imagem. É interessante nós pensarmos exatamente esse contexto, porque ele é uma continuidade de um trabalho que eu venho desenvolvendo há algum tempo e que resultou em um livro chamado Pontes, Janelas e Teles, Cultura, Poéticas e Perspectivas das Interfaces Computacionais. Esse livro foi publicado este ano, lançamos mês passado, e ele é fruto, ele reúne, na verdade, as pesquisas desenvolvidas em 2 pós-doutorados que eu realizei. E pela relevância da discussão, ele recebeu o prêmio Reflexão em Artes Visuais pelo Ministério da Cultura no Brasil. E isso possibilitou, portanto, a nossa publicação pela nossa universidade, pela UFG, com o selo do Media Lab. Nesse livro, eu parto de 2 questões básicas e que me inquietam. Essas 2 questões são o ciberespaço e as interfaces. O ciberespaço por uma questão específica, que é quando o Gibson, ele, em 84, cria o termo ciberespaço, ele identifica como uma alucinação consensual. Ciberespaço, para o Gibson, é uma alucinação consensual. Na década de 90, principalmente, nós tivemos um desvio em relação à concepção
de ciberespaço e também pelo elemento que nos possibilita acessar o ciberespaço, que são as interfaces computacionais. Daí a nomeação de pontes, janelas e teles, direcionadas às interfaces computacionais. Bom, normalmente, e a partir da década de 90, principalmente, nós tivemos uma identificação de um ciberespaço que estava distante do espaço natural. Era como se houvesse um outro espaço que não o que nós vivemos. E aí nós tivemos, por um exemplo, o filme Matrix, e um pouco depois Avatar, que reafirmam exatamente essa condição de existência do ciberespaço como algo para além de onde nós estamos. Alguns pesquisadores começaram a identificar as interfaces como uma ponte que me conduz ao ciberespaço. E essas classificações enquanto ponte eram tidas basicamente no seguinte: interface é um elemento que liga um ponto ao outro, o mundo real com o mundo virtual. E essa oposição real e virtual figurou durante algum tempo. Principalmente na década de 90, essa oposição era muito discutida, debatida e promovida nos meios acadêmicos. Um pouco depois, ao final da década de 90, Pierre Levy escreve o livro O que é o Virtual, que coloca em xeque esta distinção entre o que é real e o que é virtual e nos esclarece que não há uma orientação de oposição entre real e virtual. Ainda assim, nós tínhamos a interface como um elemento que liga um ponto a outro. Um pouco depois, a ideia de ponte, ela é substituída pela ideia de janela. Pensava-se que os monitores, as telas dos computadores, fossem uma janela para o ciberespaço. É interessante observar que alguns autores falam, inclusive, em para além da janela, por detrás da janela, como se houvesse, de fato, uma janela. E não há uma janela, a não ser, claro, a janela metafórica criada pelo Alan Kay com as interfaces computacionais, as interfaces gráficas computacionais. Mas sim, ainda existia uma orientação de que o ciberespaço, por ter o termo espaço, era ou continha uma espacialidade que era acessível não mais por uma ponte, mas agora por uma janela, aquilo que nós vemos. Bom, um pouco depois, a ideia de janela, ela se depurou, se complexificou, e nós tivemos uma orientação que se assenta melhor, que resolve melhor essa orientação do que é uma interface. A interface não é uma ponte, a interface não é uma janela, a interface, ela se organiza muito mais, metaforicamente, como uma pele do sistema. E não é uma pele como roupa. Não sei se aqui ocorria, mas no Brasil era muito comum que desenvolvedores de sistemas, os cientistas da computação, elaboravam o sistema e depois pediam uma interface mais amigável, mais intuitiva. Aí chamavam os designers para ajudar a resolver a tarefa. Mas como a interface é uma pele, não é uma roupa, esse processo ele sempre
considerava problemas. Nós tínhamos uma série de problemas quando nós pensávamos em desenvolver primeiro o sistema e só depois a interface gráfica de usuário. A partir do momento que nós corrigimos o conceito de interface, nós começamos a entender o que são metáforas e que a noção de espacialidade não nos traz um mundo paralelo. O ciberespaço não é um mundo paralelo. Eu me lembro que na década de 90, eu já era nascido na época, se dizia muito sobre navegar no ciberespaço, entrar na internet. Havia um conceito muito claro de que era um espaço. Houve uma dissertação de mestrado que tentava discutir o movimento das imagens nos cabos da internet, como se fosse imagem. E claro, não era imagem, ou não é imagem o que corre nos cabos da internet. Essa ideia de que há uma espacialidade como o ciberespaço, ela fez com que vários projetos de interfaces gráficas de usuário concorressem exatamente para esse universo. Está meio desfocada a imagem, não é? É esse projeto de que são janelas localizadas em vários pontos e nós temos, portanto, uma ideia que o Engelbart já havia nos trazido, que era de espaço-informação. Só rememorando, o Douglas Engelbart, ao desenvolver as interfaces gráficas computacionais, ele trabalhou com 3 conceitos-chave. Espaço-informação, a ideia de que a informação poderia estar em qualquer ponto da tela. Manipulação direta, a ideia de que você poderia mover e manipular qualquer objeto do espaço-informação. E duplo virtual, que é a relação estabelecida entre aquilo que controla e o que é controlado no espaço da interface computacional. Quando ele criou a ideia de duplo virtual, ele desenvolveu o mouse com o ponteiro. Mouse e o ponteiro. A ideia de ter 2, que equivale a 1, faz com que várias pessoas chamem o ponteiro, o cursor, de mouse. É muito comum nós termos informações como passe o mouse aqui, querendo dizer o cursor e não efetivamente o mouse. Bom, o ciberespaço e aquilo que nos possibilita acessar as informações do ciberespaço age como uma espécie de dedo divino ou ponto de criação. Esse ponto de criação, ele pode nos indicar alguns caminhos específicos em relação à imagem. Eu chamei, em uma das pesquisas que eu fiz, de encantamento com uma orientação aristotélica e deslumbramento. Deslumbre é um ofuscamento em função da quantidade de luz. Estar deslumbrado é não ter muito senso crítico. Já encantamento vem do termo poética, de Aristóteles, e, portanto, tem um assentamento na cultura. A partir de elementos de encantamento, as interfaces computacionais, não apenas as interfaces gráficas, mas as interfaces físicas, elas passam a desenvolver meios de encantar o seu público. Jobs foi um exímio articulador exatamente dessa perspectiva, de criar desejos, de seduzir,
de encantar o público. Esse encantamento, ele vem por formas, ele vem por ações, ele vem por uma série de recursos visuais, táteis, sonoros, que alcançam as pessoas em sua orientação cultural. Mais do que entrarmos na imagem como mundos virtuais, as imagens é que se colocam ao nosso redor. Ainda que se use óculos estereoscópicos para visualização 3D, tridimensional, esta continua sendo uma estratégia de produção de encantamento. A percepção de que eu estou dentro da imagem. É percepção. É uma estratégia poética de lançar o sujeito para a construção de novas experiências no universo da imagem. Algumas vezes, os sensores quase que liam pensamentos. Exatamente um contexto de criação de experiências. E aí nós temos uma série de questionamentos sobre o papel da imagem na contemporaneidade, principalmente o papel das imagens técnicas, como chama Willem Flusser. As imagens técnicas, elas passam a criar uma série de rearranjos no mundo natural, a ponto de nós chamarmos determinadas imagens de realidade aumentada, como se de fato houvessem imagens que não em circuitos específicos, em dispositivos específicos. O Milgram, quando ele fala sobre realidade aumentada, ele diz que realidade aumentada é a mistura de objetos virtuais com objetos naturais. Ocorre que, de fato, não é mistura de objetos virtuais com objetos, porque não são efetivamente objetos, são imagens. É uma sobreposição de uma imagem sintética sobre imagens de captação do mundo natural. Há, portanto, uma técnica muito simples, que é a técnica de sobreposição de imagens com arranjos bem específicos, como localização e possibilidade de interação, ou interatividade, se preferirem. Mas há um discurso que sustenta o papel das imagens, e esse discurso, ele gera uma espécie de fogos de artifício. Esse discurso, ele conduz muito mais a um deslumbramento, aquilo que nos chama a atenção momentaneamente, mas que não suporta a sua permanência. Como fogos de artifício, ou como Cíntia havia dito, olhar uma imagem uma hora. Há um quesito específico que é perder o interesse. As imagens técnicas, elas foram sustentadas, e de certo modo ainda são, por um determinado discurso. E esse discurso cria essa noção de fogos de artifício, de deslumbramento. O que nós tentamos trabalhar, junto às poéticas tecnológicas, a media art, junto ao design de interfaces, design de interação, é trabalhar em algumas outras prospectivas, ou perspectivas, se preferirem. Primeiro, a compreensão de que nós estamos na caverna de Platão, mas não mais olhamos para as sombras. O nosso mundo é produzido pela luz, a luz dos nossos novos dispositivos que nos encantam sobremaneira.
olhamos para as imagens formadas por luz. Temos uma nova possibilidade de aproximação com a imagem, que é a imagem interativa. E isso nos traz uma série de outras relações com essa mesma imagem. A imagem não é dada mais para a contemplação, ela é dada para a interação. E isso nos motiva de modo muito mais acentuado. Nós temos novas experiências a partir desse conjunto de imagens. E a imagem é cada vez mais importante no universo dos códigos, no universo das linguagens. Se nós temos a biosfera, que compõe o mundo natural, a semiosfera, como o mundo dos códigos, das linguagens, a imagosfera, o universo regido pela imagem, tem hoje uma condição que jamais teve em momento anterior. E ela nos possibilita uma série de novas experiências, já que a imagem não é mais dada à contemplação, ela é dada à interação. Cria uma possibilidade de ambientes colaborativos, com os laboratórios e as conexões sinápticas. Eu vou fazer um parêntese aqui. Nós falamos muito em rede. A noção de rede, ela está alheia, ela está distante do que nós realizamos, porque ela ainda traz a ideia de elementos lineares e nós, pontos fixos. As nossas relações nos laboratórios hoje são muito mais modelizadas por conexões sinápticas, aquelas que vêm, encontram determinadas zonas de interesse e provocam trocas de informações, do que alguma coisa fixa. Daí nós falarmos muito mais, lá no Media Lab, em conexões sinápticas do que efetivamente em redes. É o que ocorre, por um exemplo. Semana passada, há um mês estava em Buenos Aires, semana passada estava em São Paulo, hoje estou aqui na Colômbia, fazendo exatamente isso, uma troca de informações com os vários sujeitos que se encontram. Que isso tenha condições de se manter, será ótimo, mas continuarão sendo descargas sinápticas, continuarão sendo conexões sinápticas. Todos esses ambientes, toda essa experiência da imagosfera, toda a condição de imagem interativa, se observada à luz da cultura, possibilita alcançarmos exatamente o conceito de encantamento. O que nos encanta é aquilo que encontra em nós uma resposta, uma articulação de sentido. A produção de sentido está na cultura. E é exatamente quando nós temos a articulação das interfaces computacionais com o lastro da cultura, é que nós alcançamos o encantamento. Eu me lembro, por um exemplo, de um trabalho do Jeffrey Shaw, chamado Bezerro de Ouro, em que ele trabalha exatamente a ideia de encantamento pela cultura. Traz um bezerro de ouro, tratado, na época não era realidade aumentada, mas é exatamente a tecnologia baseada em realidade aumentada. E isso muito se deve a alcançar encantamento, muito se deve pela evolução das interfaces computacionais. Há
um comentário, há uma noção de que a tecnologia mudou o mundo nos últimos anos. E é normal nós apontarmos essa tecnologia aos cientistas da computação, quando em verdade a revolução tecnológica ela se pauta pelo design de interfaces. É a partir do momento em que a pele dos sistemas computacionais, as interfaces computacionais, possibilitam que várias pessoas conheçam e trabalhem com os sistemas computacionais, é que nós temos uma ampliação do uso da tecnologia no mundo. Passar de equipamentos e modelos visuais para modelos mais dinâmicos foi conquistado pelo design de interfaces. E aí, de novo, a Apple tem um papel protagonista nesse contexto. E esse protagonismo e essa noção específica de avanço, ela vai, ou ela caminha certamente pelo que nós chamamos de metáforas. Primeiro, nós tínhamos uma metáfora um pouco mais rígida para o verbo. A pedra era o verbo. Não à toa que os 10 mandamentos são gravados em pedra. Um pouco depois, a metáfora passa a ser o líquido, o mar. Lembrem-se de Kubernetes, o termo radical que concebe o termo cibernética e os contextos ciber, e os termos que nós criamos para falar sobre esse mar de informações. Navegação, navegadores, surfar e vários outros termos que dominam, que identificam a metáfora de tempos líquidos, de uma orientação líquida para nos movermos. E mais recentemente, a nuvem, identificando o acesso onipresente. Eu estava vindo do Brasil no sábado e estava lendo uma reportagem sobre uma nova aquisição do Mark Zuckerberg, que foi de uma fábrica de drones movidos a energia solar, que tem a capacidade de permanecer por alguns anos em atividade, e a intenção do dono do Facebook é disponibilizar acesso à internet no mundo inteiro usando os drones. A nuvem é esse conceito que supera a liquidez e é um quase vapor, é algo que está ao nosso redor. Quando nós pensamos nesse tipo de metáfora, nós começamos a enxergar uma mudança nas interfaces computacionais. Essas interfaces, elas se organizam de um modo muito mais tranquilo, de um modo muito mais acessível, em vários modelos, e estão ao nosso redor, estão em equipamentos de vários modos. E o papel da imagem nesse conjunto torna a experiência contemporânea bem diferente das experiências anteriores. Primeiro, a experiência com o mundo. Nós vemos o mundo a partir de imagens. Lidar com o mundo natural já não é mais uma perspectiva da contemporaneidade. Imaginem que os motoristas hoje andam
observando muito mais do que os marcadores específicos nos vários lugares. Os médicos hoje realizam cirurgias monitorados por vídeos e não observando os elementos que ele está operando. Há, portanto, um mundo codificado, um novo código, o código da imagem, emerge e exige novas tomadas de decisão. A experiência é efetivamente mediada pela imagem. Mais do que estarmos em uma semiosfera, como nos disseram os pragmatistas, os semioticistas, os fenomenólogos, nós estamos na imagosfera. E cada vez mais há um primado da imagem. A imagem, ela está em nosso cotidiano em várias esferas, e ela não está mais em um ponto específico. Os sensores fazem com que tenhamos a possibilidade de manipular as imagens e estejamos com imagens projetadas em vários veículos, inclusive no Google Glass. A promessa do Google Glass é exatamente esta, de prover imagens o tempo inteiro, ainda que sejam imagens na forma de textos ou gráficos. Estamos, portanto, resolvendo a questão da ressonância do ciberespaço, a ressonância cibernética. Há uma onipresença da internet, o ciberespaço está atomizado, eu já não entro mais na internet, a internet está em todos os meus dispositivos móveis, está no meu smartphone, está em minha tablet, está em meu computador, eu posso acessar de qualquer ponto. Há, portanto, uma onipresença da conexão. Essa conexão estabelece uma espécie de espelho do mundo natural. Esse espelho, ele deforma, melhora ou amplia a relação que eu tenho com as imagens. É o locus de uma nova vida, uma vida artificial, e aí Eduardo Kac, que está em nosso material aqui do festival, trabalha com isso, a Krista Sommerer e o Lohane, que já estiveram aqui no festival, trabalham exatamente isso, e a noção de que os sistemas computacionais, eles possuem um ânima, e esse ânima garante a existência de agentes computacionais, formas de inteligência ou vida artificial. O mundo, ele passa a ser visto e compreendido pela imagem tecnológica. Há um aspecto fundamental que faz com que, por um exemplo, as pessoas não olhem diretamente para o mundo, mas olhem para imagens. Aqui nós temos a posse do Papa Benedito em 2005 e abaixo Papa Francisco em 2013. As pessoas olham para as imagens. Há um processo de mediação em curso. Se nós observarmos crianças indo a museus, é interessantíssimo, porque elas querem fotografar e depois olharem a fotografia, e não os objetos mesmos. Isso está na cultura. E essa cultura, em termos de ressonância cibernética, ela possibilita que várias imagens sejam postadas imediatamente na rede. Nós temos um sistema de cabeamento mundial
que permite exatamente isso. Esse é o mapa formal dos cabos de conexão de internet pelo mundo. De uma maneira menos árida, a imagem que podemos ter dos fluxos de imagem é esta. Mais e mais, nós temos uma orientação para que as imagens estejam e componham fluxos no mundo. Nós temos exatamente um contexto de que lidamos com imagens. Essas imagens são imagem-luz e cada vez mais nos permitem conexões com o mundo inteiro. Essas relações, elas trazem uma contemporaneidade bem diferente do que nós havíamos praticado até então. O papel da imagem tende para compreender e suportar o conhecimento que nós temos em relação ao mundo, e ela tende a contribuir para que estejamos muito mais imersos na imagosfera. Algumas das inquietações que eu falava no início sobre ciberespaço e também sobre interface gráfica ou interfaces computacionais, se preferirem, dizem exatamente desse contexto. Primeiro, se o ciberespaço era, há algum tempo, para além da pantalla, disse pantalla? Sim. Para além das telas, efetivamente só há código para além das pantallas. O que nós temos são processos codificados que se atualizam nas interfaces computacionais como imagens, como sons, como outros objetos. Mas efetivamente são códigos. Há na imagem um quesito novo. O quesito novo é a codificação, é o processamento dos sistemas computacionais. E aí nós podemos entender, por um exemplo, por que lidamos com interatividade ou interação e não com manipulação. Entendam, interação é quando eu tenho, de um lado, uma ação que provoca uma outra ação, e não, efetivamente, uma simples reação. Se eu lido com objetos que não processam de modo lógico qualquer código, eu tenho uma reação. Se, por outro lado, o que eu tenho é um processamento lógico, como ocorre com os sistemas computacionais, nós temos ações. Daí qualquer comando que nós fazemos em qualquer sistema interativo tem como resposta uma outra ação, uma ação de processamento computacional. Se eu consigo perceber, por outro lado, que o virtual existe enquanto potência, e a potência do código que está nos cabos, que está em nossos dispositivos, a potência para se converter e atualizar como imagem, como som, nós começamos a perceber o que é que nós chamamos de imagem interativa e como a ideia de realidade virtual, ela é um termo específico, mas há uma incongruência, há um paradoxo na relação destes dois termos, porque eu não vejo uma imagem virtual.
Se eu consigo ver, é porque ela já está atualizada. Entendo o papel fundamental das interfaces computacionais, dentro destas, das interfaces físicas, das interfaces perceptivas, das interfaces cognitivas. Há uma primazia de uma interface gráfica, que é perceptiva. Mas todas as outras corroboram, auxiliam nesse novo contexto do nosso universo. Este é um contexto, se o espaço, as interfaces computacionais, a modelização de interfaces inteligentes, vida artificial, centrados na e pela cultura, que é o nosso exercício em Goiás, no Media Lab e na reunião de uma série de ciências que nos ajudam a, mais do que entender o mundo, prospectar um admirável mundo novo. Senhores, obrigadíssimo. Espero que tenham entendido um pouquinho do meu português.